Senhor é minha luz e minha salvação. A quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte da minha vida. Perante quem tremerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Irmãos e irmãs, irmanados pela força do Espírito em torno da presença do Cristo ressuscitado, damos graças ao Pai por este dia de domingo, nossa Páscoa semanal. Contemplamos o mistério do Cristo que veio para os pecadores, para curar os que estão feridos. Ele é o pastor que conduz seu povo. Deixemos a força do ressuscitado nos levantar e nos renovar. Oremos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouça agora o Evangelho do Dia. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os pecadores e cobradores de impostos? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os pecadores. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, povo de Deus, neste domingo, dia 11 de junho de 2023, o 10º domingo do tempo comum na liturgia da palavra, né? Tempo comum porque Jesus está na vida pública, né? Ele está andando, buscando pessoas à conversão para segui-lo e ajudar nesta missão, né, de discípulo. Ele chama Mateus, que era um cobrador de impostos, né, que era considerado pecador muito grande por parte dos fariseus, porque os cobradores de impostos enricavam muito cobrando taxas injustas, né, além do permitido por a lei. Então, os cobradores de impostos eram muito odiados por conta disso, porque eles cobravam taxas por fora daquilo que era permitida.
por a lei, tornando-os muito ricos, né? Então, por isso, eles eram considerados muito pecadores, né? Mas Jesus, ele vem buscar os pecadores, né? Jesus, ele mostra que é o contrário dos nossos pensamentos, né? A gente vê muitas pessoas falarem por aí que não vão para a igreja porque os que tem lá na igreja são piores. Quando saem de lá, cometem os mesmos pecados que os que estão lá fora. Pois bem, a igreja é uma escola. Jesus, ele quer os pecadores, os analfabetos, para ensiná-los como deve ser a vida em igreja, a vida cristã, né? Então a igreja é para ensinar. Se a pessoa não anda para a igreja a vida inteira e não aprende, e se aprende e não quer pôr em prática, né? Porque já quer levar a vida do jeito que quer mesmo, então azar é da pessoa, né? Que ouviu a palavra, sabe como ouviu os mandamentos de Deus, sabe como praticá-los, mas não liga, porque levar a vida do jeito que quer é melhor, né? Na banguela, como diz o ditado, né? Pois bem, Jesus, ele vem para os pecadores. São os pecadores que precisam de médico, né? São os doentes, aliás, que precisam de médico. Ou seja, Jesus é o médico dos pecadores, né? Ele é o nosso médico. E é o médico que nos cura destas doenças, desta doença que é o pecado, e leva-nos para a vida eterna. É muito diferentemente dos médicos aqui da terra, né? Que cura da doença, mas logo vem outra doença, né? Vem outra e vem outra. Isso é coisa da vida. E muitos ganham essa vida carnal aqui na terra, mas perdem a vida eterna. Jesus, ele cura das doenças terrenas aqui na terra e cura também do pecado. Ele busca os pecadores para curar dessa terrível doença que é o pecado. E isso vai nos levar para a vida eterna, que é eternamente, sem fim, né? A vida ao lado de Deus, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma vida, uma glória celestial sem fim. Então ele busca a mim, ele busca a você todos os dias, mas precisa nós atender o chamado dele. Ele deu essa liberdade a cada um de nós de escolhermos o que nós quer da nossa vida. A decisão é minha, a decisão é sua. Para acolher o chamado de Jesus, deixar aquilo entrar no nosso coração, né? É preciso mudar de vida, é preciso mudar, arrepender dos pecados e deixar de lado a vida pecaminosa, a vida mundana, deixar que Jesus entre em nossos corações e torne este coração duro que muitos de nós temos, né? Este coração duro, cheio de ódio, de orgulho, de arrogância, de vaidade, de luxúria, dos prazeres mundanos da carne, né? Da raiva, do sentimento de vingança, né? Muitos até de assassinatos, né? Pensamentos desta forma. Então Jesus, ele quer entrar para mudar isso e colocar o amor. É o amor que nos leva para a vida eterna. É o amor, o mandamento principal que Jesus veio trazer. É preciso colocarmos o amor dentro do nosso coração para que Jesus possa agir verdadeiramente. Assim como Mateus, que era considerado pecador público, né? Pecador, cobrador de impostos, era os pecados mais graves da época, considerado por parte dos fariseus, né? Então Jesus chama o Mateus, né? E ele é criticado porque ele entrou em casa de pecador público e ali não só tinha Mateus, né? A mesa ficou cheia de cobradores de impostos, né? E os fariseus, vendo aquilo ali, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que é que o mestre de vocês entra na casa de pecadores e come com eles, né? Jesus, ouvindo esta pergunta, ele responde: eu vim para
os doentes, né? São os doentes que precisam de médicos e não os justos, né? Então, os fariseus por fazer as práticas religiosas que eles faziam, né? Longos sacrifícios, né? Longos sacrifícios, ensinavam os outros a fazerem aquilo que eles mesmos nem faziam, né? Então Jesus vai dizer, ele precisa de misericórdia e não de sacrifício. Ou seja, se a gente faz o bem, faz um sacrifício, né, andando para a igreja ou qualquer um bem ao outro por aí, só por aquele sacrifício, não sentiu misericórdia, não sentiu compaixão, não teve amor por o outro, então não vai valer nada, né? Se a gente anda para a igreja, uma comparação, né? A vida inteira, mas não tem amor, não tem compaixão por o próximo, então não vale nada. Jesus, ele quer o amor, né? É a compaixão, é a misericórdia. Ele teve compaixão dos pecadores, entrou na casa deles, chamou Mateus atendeu o convite e se tornou um apóstolo, né? Jesus, ele não ama o pecado, ele não quer saber do pecado, mas ele quer saber do pecador. Ele quer que o pecador muda de vida, né? Deixando a vida pecaminosa de lado, né? No caso, Mateus deixou de ser cobrador de impostos, né? Deixou a coletoria de impostos ali, seguiu a Jesus, se tornando um apóstolo, né? Um discípulo de Jesus. E o livro que estamos lendo aqui é o livro de Mateus, né? Pois bem, Jesus está todos os dias chamando você, para que deixamos esta vida pecaminosa de lado. É preciso curar deste mal que assola a sociedade. E Jesus é o médico dos médicos, né? É Ele, o médico principal, que nos cura deste mal que assola a humanidade inteira, né? Pois bem, eu vim para os doentes, né? E não para os sãos, os que são considerados justos, né? Mas todos nós temos pecados, né? Mesmo que tenha algumas pessoas que se acham santas, né? Justas, elas não aceitam a gente andar. Quando a gente que leva essa vida de igreja anda em certos lugares, as pessoas já ficam criticando, né? Pois bem, Jesus andou nesses lugares assim e foi criticado também, mas ele veio e foi para os pecadores, né? A gente pode andar em qualquer lugar por aí, mas com amor, por amor às pessoas que você só vai ver elas em certos lugares, né? Quer dizer, tem uns lugares que você pode entrar, não é todo ele não, né? Mas você só vê a pessoa em certos lugares por aí, então não tem nada você ir lá por amor à pessoa e não por o que a vida pecaminosa que existe ali não, né? A gente pode entrar por os amigos que você só vê eles lá, por amor a eles e não por o que existe de errado lá, né? Não tem nada, mas sai logo também, porque se demorar vai gostar daquilo ali e terminar gostando e ficando por ali mesmo, ou contribuindo com aquilo ali, né? Então Jesus, ele é o médico dos médicos, ele veio para os pecadores, os doentes, né? São os pecadores que precisam de médico e não os sãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Um bom domingo para todos, vamos ouvir a musiquinha. Tchau, um bom domingo, uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser. Chamaste os 12 primeiros pra te seguir. Sei que chamavas todos os que haviam de